E aí, gente, assim, ó. Então a situação naquela época era estudar. E era tudo que eu não queria era estudar. Tá, gente? Não gostava e repetia porque eu também era muito desatenta, muito aérea e sempre assim. Tava sempre conversando e não queria. Então, matemática eu tinha horror, né, gente? Coitado das minhas professoras. Então, eu só queria saber de conversar, a coisa não fluía. Me arrependo muito, muito, muito de não ter estudado. E outra coisa, os cursos que tinha, gente, naquela época para estudar, era ser professora, sabe? As minhas primas que estudaram, todas foram professora. Ah, não. Gente, por esse lado aí, naquela época não tinha esses cursos que tem agora, sabe? De repente, se eu fosse ter estudado, se tivesse um jornalismo, mas lá no meado de 1500, gente, naquela época não tinha, sabe? Era uma coisa inviável. Então a gente tinha que estudar, terminar o que na época era o primeiro grau, fazer um segundo grau para ser uma professora. Aí eu não queria, porque eu não ia ter paciência, sabe, gente? Não teria, não tenho. Se eu dissesse para vocês assim, ó, olha as coisas que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser médica legista, tudo inviável. Naquela época, isso nem pensar, tá? O que se eu hoje, pensando em alguma coisa que eu gostaria, de ser médica legista, gostaria. Mas hoje, já com a minha idade, não dá para mim ser uma médica legista, porque senão eu vou ser uma médica legista com 200 anos. Já é melhor para fazer a arrumação, ver qual é o problema no meu corpo mesmo, né, gente? Ser uma médica legista para atuar em mim, só que morto não tem como. Ai, que horror. Mas, gente, hoje eu não tenho mais idade para isso. Mas seria uma coisa que eu gostaria de ter feito, sim. Ou uma faculdade de jornalismo, entendeu? Mas isso naquela época era um atraso total. Não tinha. Era ser professora ou ser professora, que não era o meu interesse. Aí a gente tinha duas opções, ou a gente era professora ou professora, ou podia ser brigadiana, que meu pai veio me sugestionar que eu fosse da brigada. E eu respondi para o meu pai que não combinava muito comigo. Também por quê? Porque o militarismo, com todo respeito, sou filha de brigadiano, sou mãe de brigadiano, e sobrinha de brigadiano, a família é um militarismo total, e eu saí bem ao contrário. Mas o que acontecia, gente? Eu não consigo dizer sim, senhor, se eu tiver certa. Eu ia viver presa, gente. Porque acontece com isso aí com o militar. Antigamente era assim, né? Não podia responder errado que, ó, ficava detido no próprio quartel. Era bem assim. Então eu achava que aquilo não combinava para mim. Eu tinha meu irmão também. Meu pai também queria que ele fosse brigadiano, mas a gente tinha uma alma muito livre, sabe, gente? E a gente não gostava disso, sabe? Então a gente, na real, a gente não deu para a carreira militar e eu não quis também ser professora, tá, gente? No fim, acabei não sendo, foi nada. Porque quando me agradei de estudar para certas coisas, aí eu já tinha filhos, a vida estava difícil, tá? E aí eu tive que me virar e trabalhar para criar meus dois filhos, sabe, gente? A vida não foi nada, nada, nada fácil. A minha mãe e meu pai me ajudaram muito, sabe? Me ajudaram muito mesmo. Mas sempre foi tudo muito difícil, sabe? Então eu fiz tudo errado, sabe? Eu fiz o que hoje em dia eu vejo meninas fazendo. Só que eu era uma atrasada naquela época, né, gente? Eu era super atrasada. Eu não tinha acesso a nada, como eu contei no outro vídeo para vocês, meu acesso era a umas tristes revistas emprestadas, tá? Era atrasado, tudo era muito atrasado. Então, se as coisas, sei lá, se eu tivesse nascido nessa época atual, com certeza a conversa seria outra, sabe, gente? Mas e aí eu vou dizer uma coisa para vocês, voltando lá na cabeça boa e na cabeça ruim. E eu tinha uma amiga, tenho porque eu acredito que ela seja viva. Gente, foi uma guria, namorou bastante, bastante, mas ela estudou também, né? Essa estudou muito, tá? Eu não sei se ela casou, mas me parece que deu uma casada.
Mas depois o homem morreu, o marido morreu e tal. É muito gente boa. Eu não sei como ela está agora, porque eu não tenho notícias dela faz muito tempo, muitos anos. Só que o que que aconteceu? Ela, desde a minha idade, pois eu ainda era, mas ela deve fazer 54 agora, pois eu vou fazer 55. Gente, ela, bem jovem, ela começou a usar droga. Imagina. Naquela época, naquela nossa época, ela começou a usar droga. O que que aconteceu com ela? Ela, né, começou a usar coisa leve, né? Aí ela seguia estudando sempre, ela não quis ter filhos, né? Aí ela estudava e, né, começou a beber e tinha uma boa vida. Já não tinha filhos, que para ter filhos, gente, sempre foi uma coisa difícil. Eu sempre quis ser mãe. E eu agradeço ter tido os meus filhos. Eu acho que a minha vida teve o percurso que eu escolhi e que deu para ter, tá? Mas também me sinto muito feliz porque consegui criar meus filhos, tá? Com muito trabalho, consegui e são pessoas de bem. Isso é uma grande coisa, mas abaixo de trabalho. Nada foi fácil, foi tudo muito difícil. E aí, gente, o que que acontecia? Aconteceu que eu me dava muito bem com ela, né? E ela dizia, bah, Renata, tu ainda tinha que estudar. Eu digo, mas que jeito, fulana, que eu vou estudar? Não tem como, né? Porque eu tinha as crianças, eu tinha que trabalhar e a vida não era fácil. Tá, e aí eu sei que ela fez uma faculdade, fez 2 faculdades. E aí ela já vai ficando bem mais adulta, né, gente? Aí ela começou a usar coisas mais pesadas. Começou a usar coisas bem mais pesadas e sempre teve uma condição razoável, né, de dinheiro. Eu estudava, conseguia trabalhar em bons lugares, né? Aí foi só que começou a ir usando drogas cada vez mais pesadas. E aí teve um namorado também, mas aí eu acho ela, sinceramente, ela foi cabeça fraca, gente, porque droga oferecem pra gente, tá na gente aceitar ou não, tá? Eu nunca aceitei, eu nunca curti, tá, gente? Nunca aceitei, nunca curti. Se droga usei a lícita que é a cerveja, que eu tomei cervejinhas, e fumei cigarro, e no entanto deixei das duas. Deixei dos dois vícios desagradáveis, sabe? Deixei. Mas também sou assim, né, gente? No que eu digo que não quero mais, não quero mais. E assim é pra tudo. Bom, e o que mais quer dizer pra vocês? Aí, gente, ela foi cada vez piorando mais e mais e mais, usando cada vez coisas mais pesadas. Enfim, ela ficou perdida em droga. Ela teve... Ai, como é que se diz, gente, quando a pessoa... Ai... Ela teve 2 overdoses. Ela teve 2 overdoses, tá? De cocaína, gente. De cocaína. Tá? É uma história muito triste dela. Ela é uma guria super, super gente boa. Foi ruim para ela mesmo. E claro que judiou muito a família dela, né? Hoje eu não sei o que é feito dela, mas é uma amiga que quando estava consciente, ela sempre foi legal, a gente sempre se deu muito bem. Ela nunca mudou nem mesmo pela droga. Certo que às vezes ela incomodava batendo, né, gente? Gritando na frente, às vezes tinha que chegar mais sério nela, porque ela chegava de madrugada, a gente gritando. Queria dinheiro para comprar droga. Eu disse, não existe isso. Não existe isso. Sabe, gente? Então é assim. Tem gente que tem tudo para dar certo, mete os pés pelas mãos. Falta cabeça, sim. Porque é uma pessoa, na real, que não tinha falta de nada. Ou teria? Não teria, não. Sabe, gente? Nem pode se dizer depressão. Também não teria. Sabe? Não tinha nem isso. Sabe? Eu acho que ela escolheu esse lado aí de maluquez e aí se perdeu. Não sei como ela tá agora, faz muito tempo que eu não a vejo. Mas eu espero que ela esteja bem e que eu ainda a encontre, sabe?
porque era muito legal. Ela era muito gente boa. Mas isso eu estou falando por as 3 pessoas que eu vi hoje de manhã, né? Assim, conversando, rindo numa boa. Ali não tinha nem cigarro, não tinha nada. Só bobagem, sabe? Aquele riso solto e leve que fez bem, inclusive para mim, mesmo com aquele tempo horroroso, tá, gente? Então, é assim, que bom se todos os jovens, né, aproveitassem, sabe, o que de melhor tem na vida, o conhecimento que eles têm hoje, a facilidade que está maior, o aprendizado que está mais fácil. Porque eu digo, gente, antigamente era o fim da picada. Tá, gente? Eu espero, tá? Que sei lá, que eu tenha contado isso para vocês, que vocês me entendam, né? Que o que eu vi de manhã me fez repensar de coisas, né? Que eu tive convivência. E que ninguém bota nada na boca de ninguém, nem no nariz de ninguém, nem no braço de ninguém. Tá, gente? A pessoa só se entrega ao vício se quer. Tá, gente? Bom, eu espero que vocês fiquem todos muito bem, tá? Que vocês tenham uma boa noite. Hoje eu estou me sentindo bem melhor. E eu agradeço, gente, como sempre, a todos aqueles que se inscrevem, tá? Que me deixam um like, tá? Que compartilhem meus vídeos, me ajudem, tá? Que eu preciso fazer 500 pessoas, gente. Mas tá tudo bem. Tá indo, tá? E se dá, dá. E se não dá, desce, tá tudo bem. Porque eu gosto de vir aqui conversar. Hoje, a câmera é uma amiga minha, tá, gente? E vocês também, de um jeito ou de outro também. Tá, gente? Fiquem com Deus, uma boa noite. Onde não tá chovendo, beijão. Onde tá chovendo, beijão e peguem um guarda-chuva. Se abriguem e fiquem todos com Deus. Me sigam, gente, aqui no canal. @Renata Moraes 4679, canal do YouTube, gente. Papo do bem, conversa que não faz mal pra ninguém. Beijo, fiquem bem. Tchau, tchau.